Muito obrigado você que está conectado com a gente aqui no podcast da Crucial Creative. A gente quer compartilhar com você mais sobre a criatividade aliada de todos os profissionais, em todos os momentos, na jornada dessa era digital que a gente enfrenta hoje, com oportunidades, desafios, aprendizados, e para isso, eu, Felipe Santos, trouxe aqui hoje para conversar com a gente o Heitor e o Andrew, que juntos estamos compondo aí um novo capítulo da Crucial Creative para oferecer o melhor de marketing, comunicação, posicionamento dentro de um guarda-chuva que é extremamente importante, chamado de Creator Economy, a economia dos criadores. Talvez você já viu a era dos profissionais formais, independentes, empreendedores, os influenciadores mais recentemente, só que hoje a gente tem aí a ascensão muito forte dos creators, pessoas que pegam o melhor da sua profissão e aplicam, gerando conteúdo, criando comunidades, ampliando a sua audiência, e isso desdobra muitas oportunidades, crescimento financeiro e também alcance para poder impactar a sociedade agregando valor. Então, deixa eu cumprimentá-los aqui antes da gente começar. Heitor, obrigado por ter vindo, tudo bem? Tudo bem, e vocês, Andrew, Felipe? Show de bola. Em primeiro lugar aí, tô muito animado com esse projeto. Pessoas que eu admiro tanto, de verdade, então tô muito feliz de fazer parte disso e poder ajudar a construir aí, dentro desse conteúdo que a gente tem mergulhado e se aprofundado cada vez mais, então tô muito animado com tudo que tem para sair daqui e a gente sabe que é coisa boa, então tô muito feliz de estar aqui. Sensacional. Andrew, bem-vindo a bordo. Valeu, segurando a bola aí, né? Passando para mim. Eu também, como Heitor, muito obrigado, Felipe, Heitor, aí, pela essa nova jornada, esse projeto bacana aí, mais um desafio empolgante. A gente já ficou até altas horas aí discutindo, falando e trocando figurinhas, e a gente vai seguir um pouquinho mais com isso aqui, deixando mais claro, né, pessoal, essa nova fase. Coisa boa demais. Então, ó, deixa eu dar o start. Primeiro pilar que a gente vai falar aqui é sobre equipe mínima viável. Você já ouviu falar sobre equipe mínima viável? Um conceito que está implícito aí a gestão enxuta, né? O modo como as startups, empresas digitais, projetos emergentes têm protagonizado na nova economia. E a premissa da equipe mínima viável é o 3H, ou os 3Hs. Que são esses 3Hs? Normalmente considera-se um hipster, um hacker e um hustler. Quem é o hipster? A pessoa que consegue embelezar de forma moderna, de forma que representa, conecta, né, os canais de um projeto, né, sejam eles físicos ou digitais, materiais ou não. Aquele que dá o tchan, né? Exato, dá o toque final, o toque artístico, né? Quem é o hacker? É a pessoa que, talvez num olhar de tecnologia, ela conhece ali de programação, desenvolvimento, é daí que a gente pega o conceito de hacker, né? Mas nós temos hackers em outros ambientes profissionais também. Então você pode ter um hacker combinado com um tema específico. Você vai entender onde a gente vai chegar. É a pessoa que conhece ferramentas, soluções, encurta caminhos, sabe o que a tecnologia está oferecendo de melhor, né? E o terceiro é o hustler, a pessoa que tem a visão, que consegue tracionar, desenhar os próximos passos, conectar relacionamentos, fazer pontes, fazer o chamado nexo. E a gente vai refletir um pouquinho mais sobre esse novo capítulo da Crucial. Como a gente está vendo, você tem os 3Hs diante de você aqui. E para isso, a gente pensou como a gente podia combinar cada um desses conceitos com a lógica criativa de Crucial Creative, né? Então, a gente vê aqui nessa nossa fase de vida, neste momento oportuno, eu, Felipe, como Creative Hustler, o Heitor como Creative Hipster e o Andrew como Creative Hacker. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Como a gente chegou até aqui, como a gente agrega, como é que a gente teve essa percepção entre cada um, e isso é muito legal. Então você pode pesquisar um pouco mais sobre isso, caso você queira se aprofundar, e fazer essas analogias no seu mercado também. De repente, o que seria um culture, hacker, hipster ou hustler? O que seria um people, hustler, hacker ou hipster, e assim por diante, né? Eu acho legal, às vezes, a gente comentar também, para alguém que está começando e olhando para o seu negócio e falar, beleza, eu preciso identificar esses caras dentro do meu time. Sim. Às vezes, inicialmente, pode ser que você seja esse cara, essas três funções, você fala, eu vou reter isso aqui, vou formar as pessoas, ou às vezes não vai ser uma pessoa só. Às vezes você olha pro seu time e fala, beleza, eu consigo juntar esses dois caras aqui, eles vão ser o meu time de hipster, eles vão ser o meu time de hustler. Isso. Então, acho legal, às vezes você olha pro seu negócio e fala, como que eu consigo aplicar isso aqui?
Meu Boa. amigo, às vezes a bola tá na sua mão e você vai ter que fazer isso e formar alguém, discipular alguém, Sim. pra que ele seja essa pessoa. Ou às vezes você olha no seu time e fala, tá, eu tenho 2, 3 pessoas aqui que conseguem compor esse time. Eu acho que só o Isso. importante é você olhar pro seu time e ter essa E lembrar, Sensacional. e lembrar que mínima, não né? tem esse tabu, né? De, Felipe ou Huster, Aham. o Não é um hipster, e estigma, cada né? um tá, eu sou de humanas, eu sou de... É. Não, não existe isso. Isso pode mudar, né? Entendeu? E aí você tem esse fluidez de você indo desses pontos, mas claro, você pode ser muito mais focado em hacker, mas tem uma pegada ali dentro do hipster, uma Sim. pegada dentro do Huster. E dependendo da equipe, do projeto que você vai trabalhar, Uhum. e se você identificar isso, né, Uhum. nesses seus sócios, você fala assim, não, eu vou trabalhar muito mais como hacker aqui, porque eu já tenho pessoas que consigam conduzir, né, a estratégia voltada para cada um desses pontos. Então é isso que você tem que entender e saber. Sensacional. Já temos aulas aqui, hein? Então, ó, diante das contribuições aqui do Heitor e do Anderson, você consegue perceber que um novo projeto, ou um projeto que está repaginando, ou uma área dentro de uma empresa, podem seguir essa lógica de você ter um mínimo de 3 pessoas, ou como o Heitor falou, de 3 representações de verticais, né? Ou times. Sim. Então, ou também um momento que você está vivendo em que você vai ter que ser essas 3 por um momento limitado, porque isso vai ter um teto, ou você vai ser 2 dessas funções. Então acontece, a gente chama a pessoa ali da eu presa, né? O eu empreendedor, né? Eugência. Eugência, Eu keep e por aí vai. equipe, aí, ó, as variações vão surgindo, né? E isso rola mesmo. Só que você que está nos acompanhando, entenda que isso tem que ter limite. Porque senão você bate um teto, satura, acostuma, sobrecarrega e não consegue atingir o próximo nível, o próximo momento, né? Tem até uma frase do Roberto Kiyosaki, Robert Kiyosaki, ele fala que se você não pode ficar longe da sua empresa, você não tem uma empresa, você tem um emprego. Então, essa reflexão claro, você traciona e começa muitas coisas, mas você precisa ir delegando para profissionais sob demanda, terceiros, sócios, colaboradores, para isso conseguir ganhar corpo e você ter um olhar mais do estratégico do que você faz de melhor, né? Então, não tem problema nenhum essa lógica do que a gente chama de bootstrapping, né? Uhum. Fazer com o seu próprio tempo, habilidade, investimento, mas conforme você vai alcançando os primeiros resultados, você precisa fazer essa movimentação a partir desse modelo que a gente está abrindo aqui para você, como se fosse uma visita aos nossos bastidores, né? De ir descentralizando isso para que outras pessoas possam levar para o próximo nível dentro da especialidade delas, né? Então, queria ouvir de vocês como vocês se veem nessa lógica do creative hipster, o creative hacker, né? Claro que vocês já tiveram que atuar em outras atribuições em outros momentos, vão continuar tendo, mas conta um pouquinho sobre o momento do Heitor, o momento do Andrew, até que para pessoas possam se identificar na lógica delas, né? E também entender o que vocês entregam de melhor no mercado. Eu acho muito legal, assim, que, ainda mais falando sobre a parte criativa, dificilmente você falar, a partir de agora eu sou isso, mas se você traçar uma linha do tempo da sua vida, você percebe que desde sempre você foi essa pessoa, esse hipster. Algumas coisas você consegue identificar desde sempre. Eu lembro que quando criança eu fazia aula de desenho, aula de pintura, aula de música, eram coisas que faziam parte da minha vida. E aí vai pra você, que às vezes fala, pô, eu não sou esse cara criativo, mas se você traçar uma linha do tempo, às vezes fala, eu não sou esse cara que consegue criar, eu não tenho essa habilidade, mas todo mundo é criativo de alguma forma, tem a criatividade dentro de você, então é muito legal ressaltar isso. E aí, passando mais pra frente, me formei em rádio e televisão, né? E eu sempre trabalhei como redator e revisor de texto. Olha, Por muito tempo em algumas agências. Mas eu sempre gostei da parte de produção de conteúdo. Um pouquinho mais pra frente eu fui pra parte de real time, então alguns eventos aí com o Cruzeiro do Neymar em alta. Eu tive a oportunidade de cobrir alguns eventos em Cruzeiro também. Legal. Cruzeiro do Wesley Safadão, Cruzeiro da Mix, então eu ia pra lá fazer conteúdo real time, então o artista no palco, com 15 minutos do artista no palco lá já tinha que ter alguns reels, alguns stories, então era esse dedo rápido no celular que tinha que trabalhar. E aí também algumas coisas legais que eu fiz como produção de conteúdo também real time foi a luta do Whindersson com o Popó, tive a oportunidade de cobrir bacana. também pela Adidas. Então eu fui para essa parte de produção de vídeo, produção de conteúdo, muito mobile também, 100% no celular, que é o que eu precisava para ter aquela agilidade, aquele tempo. E aí, um pouco mais para frente, eu dei um tempo dessa correria de evento, né? Porque querendo ou não, esses eventos é muito sexta, sábado, domingo, final de semana. E aí hoje eu trabalho focado na produção de conteúdo para igrejas. Então,
São dois paralelos bem diferentes, a gente pode chegar lá um pouquinho mais para frente, Pô, mas hoje é isso que eu tenho feito. Então é um pensamento mais estratégico, mas também mão na massa de produção de conteúdo. E, enfim, né? A gente estava até comentando, eu e o Andrew, ontem, sobre o Hobby como um artista, né? Uhum. Eu acho que um pouco de cada momento da minha fase eu fui modelando alguém, olhando para alguém e de alguma forma de redator a trabalhar em eventos e hoje está na igreja. Então são várias fases que de alguma forma eu fui olhando para pessoas e criativos e hipsters, que hoje é um termo que a gente fala um pouco mais, mas antigamente eu não sabia o que era isso, mas sim. eu sempre fui modelando e olhando para uns caras que eram referência, próximos a mim, que me ensinaram bastante aí dessa questão de produção de conteúdo, criatividade, design, enfim. Coisa muito boa. Então, além da jornada simplificada que o Heitor contou aqui, deixou uma dica aí, o livro Hobby como um Artista, do Austin Kleon, né? Sim. Fala muito sobre essa jornada de colagem, né? Não só para Isso. criar algo, mas conforme você vai se formando, né? Uhum. Então, uma baita literatura que o Heitor indicou aí para você adquirir o livro ou ouvir algum resumo aberto na internet, tenho certeza que vai agregar muito. Já fica o nosso endosso. No final, a gente repassa essa curadoria também com outras Pô, indicações, né? E você, Andrew, Seguindo aí, ó. como você chega a Creative Hacker? Olha isso. Bacana como o Heitor comentou, né? Essa questão de modelar outros, né? Até você encontrar a sua essência, né? É autoconhecimento, né? Entender realmente como você tá, sua jornada e até onde você vai. Desde pequeno também, sempre gostei de desenhar, gostava de desenho animado, tá? Eu já revela a idade, porque agora você sabe que é anime, né? Anime, desenho, cartoon, cada uma coisa. Mas, cara, Dragon Ball naquela época pra mim era desenho animado que tinha ainda. Então eu sempre gostava de desenhar, sempre gostei da parte de matemática. Então, ou seja, eu não gostava de entrar nesses cubinhos, né? Ah, você é o cara de exatas, você é o cara bom de matemática, você é o cara bom de português, você é o cara bom de arte. Não, que fluía, eu queria, gostava de arte, gostava de grafite, gostava de ver e emular aquilo, mas também gostava da parte de fazer cálculo, Uhum. de funções, de fórmulas, de Bhaskara e por aí vai. Então eu sempre tive esses dois pontos. Então fui evoluindo com esse ponto, trabalhei bastante com voltado para a parte de, olha, eu ia fazer engenharia, quem diria? Do nada fui encontrado dentro do marketing. Então eu sou bacharel em marketing, marqueteiro aí de formação. Mas todo mundo pensa assim, o marqueteiro sempre confunde com publicidade, né? Propaganda, publicidade, mas não necessariamente. O marketing é justamente a parte de divulgação e a parte estratégica, né? Desde que eu conheci naquele tempo ali, antes das viradas das ondas que o Kotler falava, né? Então, se eu for pegar o básico de administração de marketing dele lá dos 4P famoso, me apaixonei fazendo isso. Uhum. Fiz um curso de básico de marketing, falei, é isso. Estratégia, entender como que faz desde a embalagem do produto, criação do produto e até a entrega dele na praça. Então, é algo que realmente eu fui desenvolvendo. Trabalhei muito tempo na indústria farmacêutica, com parte planilhando. Então, Excel, imagina, o cara que ainda parte criativa, uma parte de estratégia, mas também muito planilhando. Então, eu sempre fui disso de como fazer uma função melhor, como deixar o Excel trabalhar por mim, fazendo as fórmulas lá e deixar ele com um clique de botão, ele já fazia todo o relatório para mim. Então, eu fui sempre descobrindo algo que deixava mais fácil o meu trabalho, claro, entregava maior valor para isso. Então, com isso, eu fui desenvolvendo, fui também entrando na onda e hoje eu sou um consultor e especialista em LinkedIn, né? Consultor também de marketing voltado para isso. Então, desde aquela época que eu descobri sobre a plataforma que ninguém olhava, todo mundo só encarava como um banco de currículos, Uhum. lá fui eu, falei, opa, tem algo interessante aqui. Os gringos estão falando bastante, consumia muito conteúdo de lá, até que um, digamos, mentor meu lá de fora falou assim: Andrew, você é um dos que mais movimenta aqui no Brasil. Se posiciona e faz algo. Então comecei a criar o primeiro blog aí em português do Brasil, né? Falando sobre LinkedIn. E aí o LinkedIn, opa, me chamou para o headquarter deles lá, que é aqui em São Paulo mesmo. Comecei a conhecer os bastidores, conheci outros especialistas, cada um em sua área, e fui desenvolvendo cada vez mais. Eu falei, opa, como que eu posso trabalhar isso, né? Como posso trabalhar o seu perfil para que você consiga ser encontrado, não só por recrutadores, mas posicionar a sua marca pessoal, né? Como você quer ser encontrado e como as pessoas vão perceber você. Então, sempre buscando formas de hackear o que eu entrego. Então, por isso que cada vez mais eu encontro nesse ponto de hacker, né? O hacker não é só o cara que codifica Uhum. e o cara mais como você encontrar atalhos e modos para que você consiga fazer isso. É muito interessante do próprio Felipe, ele fala que ele tentou fazer informática quando pequeno, ele falou, não, eu vou ser o cara, o usuário. E hoje em dia, cada vez mais, nós temos, hoje em dia, a inteligência artificial, não só para a parte de codificação, mas para toda e qualquer área e departamento. Então, com a inteligência artificial, você pode, de alguma forma, hackear
alguns processos ou até mesmo inícios de projetos que você faz na sua área específica. No marketing, você consegue adiantar isso. Só falar, inteligência artificial vai matar os redatores. Uhum. Não necessariamente. É. A curadoria, né? Aquele tchan, a IA ainda não aprendeu. Então, por isso que é interessante você utilizar isso para que você consiga iniciar alguns projetos ou até mesmo agilizar alguns processos, mas no final, sim, vai ter aquela curadoria humana para que você consiga entregar o melhor resultado. Fantástico. Olha, cara, isso é um tipo de conversa que eu não estou vendo em muitos lugares. Então, fico feliz de ter vocês agregando nesse sentido, né? Impressionante como nessa era digital, com inteligência artificial e tanta coisa nova, a gente vê o hipster, né? Qual seria a figura do hipster no passado? A gente poderia levantar Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, numa era antiga, mais material, né? Hoje, o hipster, ele é esse artesão digital, né? Sim. Você combina dois elementos, um termo antigo e um termo novo, né? Uhum. E quando a gente fala do hacker, talvez aquela pessoa que seria meio professor Pardal, digamos assim, só que não mais com MacGyver, uma né? oficina, né? Mas com repertório. E com repertório de tecnologia. Uhum. E não um hacker de programação ou segurança, cibersegurança, mas um hacker de repertório para encurtar o tempo. Ferramentas, né? É um hacker que não vai burlar a segurança, ele vai encurtar o tempo. O Sim. inimigo dele não são os muros de proteção, mas sim a demora, a burocracia desnecessária que hoje Uhum. a tecnologia viabiliza, né? Muito legal ouvir de vocês, acho que isso permite a gente conhecer melhor e permite pessoas se identificarem, né? Eu tô louco para ouvir relatos de pessoas aplicando essa compreensão do 3Hs na sua realidade, né? Aqui a gente puxou o Creative com um dos três, mas você tem que fazer esse exercício e ter conversas, sejam online ou offline, sobre isso também. Fica até o convite pra galera comentar aí como elas se Exato. identificam, né? Exatamente, ótimo, muito bom. E eu, me olhando como Creative Hustler, né, até é um nome que me desafia, assim, traz uma responsa, né? Mas eu vejo que o que me traz nesse momento não é apenas liderança ou ser o idealizador da Crucial como um coletivo de criatividade, né, uma startup de criatividade, mas o que me pegou muito nesse tema é o design thinking, né? Uhum. Que é o pensamento de design, é você olhar para as coisas com empatia, imersão e teste, né? Empatia para com a pessoa, o usuário, quem vai desfrutar daquilo, né? Imersão, se aproximar da realidade e não decidir apenas lá da sua mesa de forma distante. E experimentação, aquela frase que a gente fala, testar é o novo planejar, né? É. Então, o design thinking é um tema que, uma vez que eu me envolvi com isso em 2018, moldou muito como eu trabalho, como eu penso hoje. O outro é o design de futuros, né? Quando você pega tendências, tecnologias emergentes e começa a colocar isso em perspectiva no tal cone de futuros, para saber o que é mais urgente, curto prazo, o que é para daqui a pouco, médio prazo, o que é um tiro longo, de longo prazo. Essa sensibilidade com as mudanças, tecnologias e tendências fizeram de mim um cara inquieto para não só esperar o futuro, mas pavimentar o futuro, né? Quais versões de futuro a gente vai trilhar, né? E essa nossa coletividade aqui, além da amizade, da conexão que a gente já tinha, foi um pensamento de agregar para o ecossistema. Então aqui a gente conclui essa reflexão brevemente, a gente pode resgatar de novo também sobre 3Hs, mas pensando na economia criativa, vou fazer só uma introdução rápida, e vocês podem interromper em qualquer momento, Claro. agregando, não vai ser uma interrupção, vai ser transbordar. A economia que a gente estava acostumado era a economia industrial, né? Em que indústrias produziam e a sociedade vem a reboque trabalhando o comercial, o RH, as estruturas de educação para isso, mas basicamente a terceira revolução industrial do século XX geraram isso, né? Hoje, a gente está na quarta revolução industrial, que é da era digital. É uma era pós-industrial. E na economia tradicional, mais industrial, tinha uma lógica muito presencial, de produção material e com alvos financeiros. Aí você tem a economia criativa, que é um termo que já existia antes da era digital. Então a gente vai fazer uma simbiose aqui entre economia digital e economia criativa. A economia criativa falava muito sobre
produção cultural, cinema, turismo, a indústria da música, muita coisa desmaterializada também, baseado na criatividade. Então, criatividade é diferente de economia criativa. Sim. Criatividade é uma habilidade, economia criativa é uma força produtora na sociedade que não está tão preocupada com o presencial e o material, e nem tanto o financeiro, mas com coisas desmaterializadas que são soluções para os nossos dias. Aí entra o tempero da economia digital, que puxa a economia criativa para um novo patamar. Então, hoje você pode categorizar na economia criativa o desenvolvimento de aplicativos, os infoprodutos, o conteúdo no Instagram, TikTok, Quai e YouTube Shorts, ou na Twitch, com o streaming, né? Lembrando que hoje a indústria de games, o faturamento dela anual já é maior do que a indústria de cinema e literatura somados. Né? Então ela é monstruosa, né? E ela pode ser percebida na economia criativa também. Então, como a gente posiciona a Crucial Creative, esses 3 Hs e a necessidade do mercado? Nós entendemos que, invariavelmente, todo profissional e toda empresa, no século XXI, na era digital, precisam ser criadores de conteúdo, certo? Só que a criação de conteúdo no passado era vista como algo opcional. Eu faço o meu trabalho, quando sobrar tempo, eu gero conteúdo. Só que aí vira um apêndice. A gente não está falando que a criação de conteúdo é um apêndice. Ao contrário, ela vira a nova essência. Você cria conteúdo e disso você deriva a sua entrega profissional. E aí, onde a gente chega até aqui? Nós pensamos um modelo de atuar com o mercado e com os nossos clientes, e já fazendo isso para a gente e para outros informalmente, a gente estrutura isso num projeto só. Como podemos desenvolver novos creators de várias realidades? Advogados creators, médicos creators, professores creators, psicólogos creators, consultores creators, professores creators. A lista é infinita, porque você pega uma profissão tradicional e pluga ela com a Creator Economy. E aí vocês já conseguem até pensar, de repente, ou comentar aí, analogias e arquétipos de gente que já está estourado na rede social assim, né? Como, por exemplo, no mundo fitness, você tem ali o Dr. Paulo Musi, né? Como, por exemplo, na consultoria de investimentos, a Natália Arcuri. A lista é infinita, não vale nem a pena tentar montar uma agora, né? Mas você já está fazendo parte desse movimento? De pegar a sua profissão e fazer da criação de conteúdo algo primário e não opcional. E aí queria ouvir de vocês nesse turbilhão de coisas antes da gente estruturar um pouco mais com a nossa teoria de entrega. Eu acho que tudo muda quando você parte do princípio de que isso é um momento que era, em algum momento na história, poderia ser ou era, só tinha a capacidade de atingir um limite de ser um hobby seu, e passa a ser uma oportunidade de ser uma fonte de renda primária ali sua, e não só uma fonte de renda, mas uma fonte de autoridade. Sim. Então eu acho que, assim, não houve época melhor para produtores de conteúdo, senão a época que a gente está hoje. Então, ele é totalmente democrático no sentido de você tem o seu celular, você tem como gravar de alguma forma, você pode subir se você tiver um conteúdo relevante, independente da sua capacidade de edição ou de produção de conteúdo, você vai ser escutado. E aí eu acho legal também falar sobre uma coisa, né? E aqui fica um incentivo para as pessoas fazerem. O Instagram, ele de alguma forma mudou muito a noção que a gente tem de números, né? Então, de repente, você fala, beleza, eu entendi a importância disso, eu tenho uma mensagem, eu tenho um conteúdo, eu sou especialista em algo, mas eu vou começar a postar agora. Por onde eu começo? O que eu faço? Eu acho que é importante começar pelo fato de que hoje a gente olha de repente para um Reels ou para uma visualização na internet e fala, puxa, tenho 200 visualizações. Eu fico imaginando um salão com 200 pessoas, né? Assim, o seu conteúdo está sendo visto por 200, 300, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. É muita gente. Então, assim, eu acho que vale o especialista olhar justamente para isso e falar assim, essa é a hora de eu começar a fazer isso. Se você não começou, esse é o melhor momento para alguém falar, tá, eu tenho uma mensagem, eu tenho algo que eu aprendi e eu vou fazer isso. Vou dar esse passo e criar esse conteúdo, entendendo que isso pode ser algo primário para mim. E um termo que você puxou aí, que transbordou, ao meu ver também, é o de especialista, né? Então aqui a gente falou profissional, empreendedor, mas pense também nesses termos, especialista, expert. A gente está falando da mesma pessoa. Só para explicar
quem pode surfar essa oportunidade exponencial que está na mesa. E eu estou vendo cada vez mais médicos saírem do consultório, do plantão e das cirurgias e indo para o empreendedorismo, investimento em startups, criação de conteúdo digital, mentorias e imersões, ou também mentorias com novos profissionais egressos da faculdade de medicina e da residência para poder compartilhar a experiência. E isso às vezes não é tão tangível, né? Então, esse modelo rotineiro presencial, segunda a sexta, vai continuar existindo, não está errado. Sim. Mas a exponencialidade do especialista está nessa oportunidade, além da criação de autoridade, a flexibilidade geográfica, tudo isso é muito especial. E a gente citou aqui um pouquinho das redes que a gente mais está vendo, né? Instagram, TikTok, YouTube, o Facebook ainda tem muita gente, mas eu acho que a gente nunca pode esquecer, e às vezes eu esqueço, por isso que eu estou falando, do LinkedIn. Por isso eu queria passar para o Andrew para ele falar desse olhar mesmo, né, da Creator Economy. E que diferente, né? Você falou que o LinkedIn já foi visto por alguns como uma base de currículos, né? Isso mesmo. Só que, cara, quando alguém transcende esse olhar e decide criar conteúdo, tem os Top Voices, Isso tem o mesmo. programa de Creators. Conta um pouquinho pra gente do seu olhar da Creator Economy e essa cereja no bolo que você traz Boa, também do LinkedIn boa. também. Transbordando já nisso que já tanto o Heitor quanto o Felipe falou, essa questão de, já tem muita gente por aí. Uhum. Já tem muito YouTube, já tem muito Instagram, já tem muito especialista dentro da bolha que a pessoa pensa e fala assim, eu não vou começar. Mas não, é o momento certo. Acho que o Walter Longo foi muito claro em colocar lá que estamos na era pós-digital, né? Isso há 10 anos atrás, ele falando sobre esse ponto, né? Então, pós-digital é o quê? É algo que a gente já percebe. Brincando assim, eu tenho uma filha de 12 anos, né? E muitas vezes, assim, falta energia, ela fala assim, ué, por que o Wi-Fi não tá funcionando? Uhum. Então, é algo que tá tão onipresente para ela que ela não entende que, opa, existe um aparelho Uhum. que está ligado da energia elétrica que faz com que transmita o Wi-Fi, ou seja, a internet. Então, às vezes a gente está numa época e está falando bastante de Creator Economy, não é de agora, Uhum. mas tem ondas que chega um momento que a Creator Economy está tão mais comum, está tão mais ubíqua no nosso dia a dia que você fala, opa, não tem como escapar disso. E aí entra dentro dessa parte da gente entender que você precisa começar. E aí quando fala LinkedIn, LinkedIn também teve ondas para que você trabalhar isso. Então ele começou realmente muito mais focado do cara quando ele transformou isso lá em 2003. Então já é antigo o LinkedIn, que era justamente isso. Transformar aquele Rolodex que você tinha de um monte de cartões que você trocava e conhecia dentro de eventos para um ambiente digital. Pera, em vez de eu ter aqui e ficar sempre procurando o cartão para eu falar com alguém, deixa eu ver no banco digital e entrar em contato com essa pessoa. Depois você evoluiu para você fazer todo o seu perfil, seu histórico profissional, e aí, claro, começou a ter empresas começar a contratar. Mas de um tempo para cá, ele começou a realmente dar ferramentas de postar, de criar artigos. Então, ou seja, você já começou, opa, não é só um postar, não é só falar o do dia a dia, não é só falar algo do meu ambiente ou do meu negócio ou até mesmo do meu segmento. Deixa eu criar algum conteúdo com a visão que eu tenho referente àquele assunto. E as pessoas começaram a criar esse conteúdo. De 2 anos, 3 anos para cá, o LinkedIn está investindo muito para ter creators dentro do LinkedIn. Até mesmo com essa fase aí da famigerado Twitter indo pro X, e aquela que tinha muita gente se posicionando lá, começou a ter uma migração muito grande de criadores que estavam no Twitter, né, agora o X, pro LinkedIn. Porque, opa, aqui eu tinha um momento, então teve uma baixa, eu vou para algum lugar que está criando um ambiente para que eu consiga criar livremente e tenha esse conteúdo lido, compartilhado e me posicionar de uma forma muito mais aqui nesse ambiente profissional, com autoridade em nível profissional, e a gente bate nesse ponto de especialista. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu posso me posicionar muito bem no Instagram. A gente sabe muito bem, uma pegada mais estética, mas qual é o tipo de conteúdo lá? Que bomba? Infoentretenimento. Você vai informar, você vai de educar, comunidade, né? mas de uma forma mais de entreter. Porque você vai no Instagram lá, você não vai para estudar. Você não vai estar lá, opa, eu vou estudar, ver o que está acontecendo no meu segmento para que depois disso eu consiga, não, com isso aqui eu vou elaborar alguma coisa. Não. Lá você tá para descansar ou para passar o dia, um momento, na hora do almoço, você tá lá seguindo, faz isso. No LinkedIn é diferente. No LinkedIn como que tá meu network digital? Como é que tá o pessoal que eu trabalho ou que eu trabalhava na empresa? Como é que tá o pessoal que eu estudei na faculdade? Onde eles estão agora? O que eles estão compartilhando? Não só isso. O
que eu estou entendendo das tendências do meu mercado, do meu segmento, o que eu posso contribuir de uma forma. Sim. E aí as pessoas começam a não só me seguir ou entender que eu sou um marqueteiro de formação, Uhum. mas sim que, o Andrew tá dando a visão dele e tá se tornando autoridade. Por quê? Cara, eu tô consumindo o conteúdo dele, faz sentido. Eu concordo com esse ponto, eu discordo desses pontos, Uhum. mas você gera uma conversa. E aí, com isso, é justamente a Creator Economy. Posicionar especialistas. Então, cada vez mais a gente está vendo, e é isso eu sempre analiso no LinkedIn, médicos, como eu vou colocar, trabalhando muito bem dentro do LinkedIn. Então, na parte científica, que ficava muito mais focado em acadêmico, dentro do LinkedIn. Se posicionando, ou até mesmo transformando, indo para outras carreiras, em vez de dar plantão médico, ele indo para empresas, né? Para as Uhum. indústrias farmacêuticas e trabalhar numa parte mais de gerente médico e trabalhando em direcionamento estratégico de novos medicamentos e tudo mais. Então, você tem sempre esses movimentos e momentos. Então, criação de conteúdo é muito importante hoje em dia em qualquer rede, principalmente no LinkedIn, porque eles estão claramente investindo nisso e é um momento propício. Mesmo que tenha muita gente, hoje o LinkedIn já bateu 1 bilhão de usuários no mundo todo. Uhum. Então, é uma rede que cresce gigantesca. Então, a cada segundo, 5 novos usuários são cadastrados. Uau. Então, é um crescimento exponencial gigante. O Brasil já tem mais de 70 milhões. Uhum. Então, mas a gente tem uma força de trabalho muito maior. Sim. Claro que não é para todo mundo lá, falar assim, todas as empresas estão no LinkedIn. Não necessariamente. Tem trabalhos muito mais voltados para operacionais que não estão lá. Talvez não acho porque não é o perfil, Sim. ou até vezes as empresas não estão buscando lá porque é mais por indicação. Então, mas você tem que entender que é um momento propício para que a gente entre dentro da Creator Economy e comece a se posicionar e criar conteúdo. Mas eu vou criar algo que a pessoa já fala. Não. Entenda o seguinte, você não vai replicar conteúdo. Se você é de um segmento, sou de marketing, um segmento, vi que o que a Magazine Luiza fez uma ação interessante de marketing, qual é a minha visão de... eu não achei interessante o que ela fez, não. Esses pontos aqui foi legal, mas eu faria por aqui. A criação de conteúdo, eu acho que você olhar para isso e poder aprender com outras pessoas é como se fosse uma comida, né? Então, por exemplo, o Andrew me ensinou a fazer uma tapioca fitness aqui. Mas eu gosto de colocar um pouco mais de salsinha e cebolinha. Eu gosto de colocar uma pimenta do reino aqui para ficar um pouco mais picante. Então é isso, não é você olhar e copiar, é você olhar, entender como isso se aplica a você, né? E você fala, tá, beleza, essa pessoa é uma referência para mim, mas eu posso fazer de um jeito diferente. Então, se fosse eu colocaria um pouco mais disso, falaria um pouco mais sobre isso. Enxergo uma dor na minha região local, no meu contexto regional aqui, uma dor a respeito desse tema específico. Então, eu percebo quando eu falo sobre isso, eu atinjo mais pessoas. Então, eu acho que essa é a chave da criação de conteúdo também. Desculpa, É o sendo você, né? Então, exatamente. entendendo isso aí, quais são as suas habilidades e quebrar esse ponto, né? Criatividade, por ser uma habilidade, ela pode ser aprendida também. Sim, Então, com certeza. e é o que eu encaro como criatividade, é você combinar coisas. Sim. E aí a questão do hacker é justamente isso. Uhum. O que eu posso de outra área combinar aqui que faça sentido? É. E que aqui é comum nessa área, mas quando eu coloco aqui, fica uma inovação. Sim. Então, essa questão do criatividade. E o que foi muito colocado, que o Felipe colocou aqui, do creative, não é para ficar o tchanzinho bonitinho, belezar. Mas é algo interessante, é justamente essa criação. Essa criatividade, esse combinatório do hustle ser criativo nele e transcender um pouquinho do que ele faz. Sim. Do hustle fazer isso. Uhum. Do hacker também transcender. Então, Sim. o creative não é só o bonitinho para combinar, mas é algo que é por trás, que tem uma essência e algo, um propósito para isso. Cara, é impressionante. Na linha do que vocês estão falando, se a gente olhar o cenário Brasil, nós temos creators que não teriam a mesma chance na economia do passado. Como, por exemplo, o Luva de Pedreiro. Sim. Cara, um creator, batendo falta num campinho de terra no interior da Bahia. E hoje participando de ambientes da FIFA, fazendo coisas públicas gigantes, né? Você vê, por exemplo, a Natália Beauty, né? Que fala sobre sobrancelhas e tudo mais. Uma sessão com ela não tem agendamento disponível. E quando tem, mais de 12 mil reais. Acho que a gente pode falar da Billie Eilish também, que ela é uma artista de 22 anos que começou dentro da casa dela, lançar as coisas, um estúdio dentro da casa dela. Estúdio doméstico. Exatamente. E tá pra ser uma das maiores vencedoras aí de Grammys. Exato. Então, assim... Exato. Antes começava no estúdio com uma gravadora, formalmente, Taylor Swift e companhia, né? Você vê, por exemplo, a gente tem o Whindersson Nunes, né? Começou com comédia no YouTube... Hoje é um cara de um portfólio de atuações, né? Tem várias pontas que você pode puxar, até luta de boxe, né? Que você mesmo teve no projeto lá cobrindo. Aí você puxa, por exemplo, outros casos de pessoas que talvez seriam mais tradicionais, né?
Você vê o doutor Ítalo Marcilli, um psiquiatra muito competente há muito tempo, mas que faltava fazer esse unbox, de puxar o que ele já sabia para colocar isso na Creator Economy, né? Uhum. E a gente poderia continuar pensando várias reflexões. Uma que me marca muito também é o Casimiro, o Casé, né? Ele é... Pensa, um jovem tijucano que gostava de comentar gamers e jogar também, comentar games, né? Ele comenta futebol, comenta coisas aleatórias também, né? Reacts, né? Reacts que ele faz. E o cara tem direito da FIFA para transmitir jogos, transmitindo transmitiu campeonato, Copa do Mundo, Olimpíadas agora. Olimpíada, Paulistão. E há 5 anos atrás, se alguém falasse que um jovem tijucano ia estar ganhando de Globo e companhia na hora de transmitir direitos esportivos gigantes, a gente seria chamado de louco, né? Porque olha o efeito da Creator Economy. Sim. E aí uma coisa que eu não sei se parece para vocês também, por que pessoas não entram na Creator Economy? Eu vejo que assim, a pessoa está esperando o tempo perfeito, ou está esperando o orçamento perfeito de sobra, ou a pessoa está esperando resultados explosivos, e acho que esse é um grande engano. A pessoa faz, por exemplo, um podcast, como a gente está fazendo aqui. Ela vai ficar compulsivamente olhando, natural, quantas visualizações. Ai, não passou das dezenas, não passou das centenas. A gente procura muito métrica de visualização quando a solução não é isso. A solução é você procurar a constância. Isso mesmo. Então, tem muito mais a ver com uma maratona do que com um tiro de 100 não metros. Procure 1000 visualizações do seu primeiro vídeo. Procure fazer 30 vídeos, 10 vídeos sem parar. 6 meses sem deixar de fazer isso. Porque é isso que vai resolver. O Thiago Nigro falou uma vez, no início da pandemia, que ele não conhece ninguém que tenha se dedicado a criar conteúdo no YouTube de segunda a sexta que não tenha dado certo. Sim, em um ano ele fala. Em um ano que Se não tenha fizer dado isso certo. um ano de Exato. forma Então, a grande luta é ficar apagando incêndio, ficar fazendo o motor 1, o que é comum. Só que aí entra ano e sai ano e você vê que o resultado é igual ou inferior ou incrementar um pouquinho melhor só. É preciso ter um posicionamento drástico, radical, sobre trazer a criação de conteúdo para o centro da sua atuação e da sua estratégia. Então, hoje, você não é um profissional, tá falando com um amigo que tem uma ótica, né, o Danilo. Eu falei, olha, o seu negócio principal não é vender óculos. O seu negócio principal é gerar conteúdo. Vender óculos é uma das suas remunerações. Que ele e a esposa, Camila, fazem coisas muito legais no Instagram e no TikTok, extremamente criativos, que nenhuma ótica faz. E eles vão explodir muito ainda, tenho certeza. Mas a gente estava tendo um papo sobre isso. Quais seriam as principais responsabilidades de um empreendedor de uma ótica, né? A gente falaria estoque, propaganda, flyer e tal, né? Mas o deles é aquele reels engraçado, sabe? Que fica inevitável não ver a ótica deles. Então isso é muito eu acho legal. engraçado que essa é uma dor real hoje em dia, né? Porque então a pessoa ela vai, se dedica como uma profissional de estética. Então ela estuda por tantos anos e aí quando ela chega onde ela quer chegar, ela descobre que no final das contas ela deveria também ter alguma habilidade de marketing. Então, eu queria até deixar algumas dicas para alguém que de repente quer começar e fala, pô, eu vim até aqui, mas eu entendo a importância, mas não sei o que fazer. E aí vai dentro do que você estava falando também, Filipão, no sentido de você não esperar muito no começo, mas você criar metas curtas e atingíveis. Sim. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Vou fazer 3 posts na semana. Você escreve isso, anota isso, até o final de janeiro, então, ou então até o final de fevereiro, a gente já tá terminando o mês. Eu vou criar isso, vou criar tal tipo de conteúdo, vou subir pelo menos 3 posts, e aí diversificar também essa gama de conteúdo, porque uma coisa que eu vejo muito pro pessoal que tá entrando nessa questão de produção de conteúdo, é um conteúdo igual, e aí eu costumo chamar de cardápio, né? Então você entra no Instagram de alguém, você vê um cardápio lá, então você entra, vou usar a estética aqui, então você vê de repente um monte de unhas iguais, ou você entra num perfil de um dentista, você vê sempre o mesmo antes e depois, né? Então, se a pessoa puder colocar metas curtas e claras, metas curtas e claras. Então, vão ser 3 conteúdos todo dia, esse horário. Na segunda-feira, num dentista, por exemplo, eu vou fazer um antes e depois. Na quarta-feira, um depoimento de alguém. E na sexta-feira, eu vou dar uma dica de cuidado. Então, de repente, assim, você coloca metas curtas, você vai começando a tirar isso do papel. Porque eu também reconheço isso como uma dor, né? Porque, às vezes a pessoa fala, poxa, eu me dediquei tanto, fui abrir minha ótica, cheguei aqui, descobri que eu tinha que ser um produtor de conteúdo. O que eu faço, né? Exato. Então, essa é uma dor real que as pessoas têm, né? Precisa de direcionamento, né? Exatamente. Esse é o ponto. É interessante falar, porque ele precisa de direcionamento. E aí, seguindo até
nas dicas, o outro livro do Austin Kleon, que é muito interessante, é o Mostre o Seu Trabalho. Que é entender quais são os meios e como você fazer isso. Então, as pessoas querem, não, vou entrar agora, eu vou entrar na Creator Economy, assistir aqui o podcast, gostei, vou me empolgar, eu vou fazer isso, vou criar bastante conteúdo. Mas ele precisa entender também o momento dela. Então, o ponto que o Felipe falou é consistência. Então, eu consigo fazer 3 posts por dia? Não. Exato. Eu consigo fazer um artigo que me dá mais relevância por semana, uma por semana. Beleza, mas é pouco, ok. Mas no final de um ano você tem 52 artigos. Que possivelmente pode virar um e-book, pode derivar um livro. Então, entender que a consistência a longo prazo, né? Médio e longo prazo. E não que você vai ter agora. Pode ser que você faça um Reels e exploda. Mas talvez você não vai ter tempo suficiente para produzir outro e aí você cai. Então, por isso que precisa da consistência. Uma hora você vai estar no vale, uma hora você vai estar no pico, então você tem que entender isso. Muito importante. Então, ó, afunilando alguns conceitos que você pode colocar na prática desde já, se uma pessoa, 15 anos atrás, falasse que é legal o que ela está fazendo para criar conteúdo, ela seria chamada de louca. Seja artigo, vídeo, texto, alguma coisa, né? Só que hoje você precisa entender que o conteúdo gera audiência. A audiência gera conversão. E a conversão gera resultado financeiro. Isso. Então, quando a gente fala de gerar conteúdo, não é que você vai entrar num mundo de fantasia em que você vai ficar buscando likes e o resultado não está vindo, o dinheiro não está entrando. Talvez você que tenha um pensamento mais analítico, pragmático. Não, não. A audiência é o novo ativo do século XXI. A atenção é o ativo mais caro do século XXI. O brasileiro usa a internet em média 9 horas por dia, somado desktop e mobile. Tá todo mundo olhando para lá. E às vezes você está no modo offline dizendo assim, eu sou um bom profissional, mas sou low profile, eu não sou muito de rede social. Esse tipo de profissional vai existir cada vez menos, porque as oportunidades para esses profissionais vão diminuindo. Então, eu sei que esse argumento low profile existe, eu já tive também. Não, eu sou mais offline, não quero expor minha vida. E não é isso. É você planejar a sua estratégia, de repente fazer uma imersão de conteúdo, um dia todo, 2 dias completos, criando os próximos 40 dias. E aí, para isso, nós encontramos um modelo que a gente vai revelar aqui agora, que até para sanar uma dor nossa, primeiro, a gente já viu de clientes resolvendo isso muito bem, que é o seguinte, um dos possíveis caminhos. Hoje você sabe que o mercado de podcast é muito forte. E essa questão visual aqui, antes você era representado por um cartão de visita, um logo, hoje é a sua cara, com qualidade, em movimento, com legenda. 90% do conteúdo da internet é vídeo. E 90%, os vídeos com legenda são vistos 90% mais. Sim. Isso é muito importante a gente entender. Então, qual que é a estratégia que a gente tem visto que dá muito certo? Você, especialista, vai para um podcast. Fala ali por 1 hora e meia, tudo que você tem de qualidade entrega mais recente, né? Desse arquivo, além de você ter um podcast em vídeo, em áudio, que já estaria ótimo, a gente faz desdobramentos de cortes, como você tem visto, dos melhores que você segue. Em Reels, TikTok, YouTube Shorts, WhatsApp Stories, pode jogar também no LinkedIn, no Facebook, no Quai, esse desdobramento. E hoje a legenda está mais fácil de ser feita, está tudo cada vez mais acessível e a gente está com isso na mão. Depois desses cortes, o que você pode fazer também? Desdobramento de conteúdos como carrossel, um e-book, aquele PDF em carrossel no LinkedIn, uma landing page, um webinar e assim por diante. Você pode pegar trechos dos cortes e fazer deles conteúdos específicos para uma finalidade. Só que tem um passo importante também, que é o da comunidade. É você transformar a sua audiência aleatória num público fidelizado. Antigamente a gente fazia uma propaganda no melhor horário. A propaganda passava e acabava. Quem viu, viu, não fica em contato. Hoje a pessoa se torna seguidora, ela vai para um grupo, canal de WhatsApp ou de Telegram, ela vira um lead para você enviar um newsletter, ela pode ir para uma imersão presencial com você e com outros presenciais, e aí você criou uma tribo, uma comunidade que viu, gostou, clicou, acessou, comprou, recomprou e agora anda junto. E o seu potencial de conversão com isso é cada vez maior. Quem mais está tendo resultado na internet é quem está fazendo isso, né? E por último, você vai perceber oportunidades de novos conteúdos e novos serviços.
então meu podcast vai para esse caminho, agora eu também vou criar um outro canal, daqui vai surgir um negócio, daqui eu vou refazer o meu branding. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses pilares que a gente numerou, né? De podcast como a matriz do briefing de conteúdo, o antigo briefing de ficar escrevendo e mandando para a agência. Hoje você já grava no podcast. Sim. Você tem conteúdo para 1 mês, talvez para 2 meses a partir de 1 hora em podcast. Bloco 1, podcast. Bloco 2, cortes e conteúdos, né? Em que eu narrei aqui um pouquinho mais. E sempre lembrando uma coisa também, essa multicanalidade, que a gente chama de omnichannel, né? Você grava em um ambiente, você desdobra para todas as redes sociais e com inteligência artificial você pode transformar vídeo em texto, texto em narração, muitas possibilidades legais. O terceiro, a comunidade. E quarto, essas possibilidades de múltiplos serviços. Heitor, conta um pouquinho para a gente seu olhar, então, do que você está vendo de oportunidade e de melhor dentro desses ângulos. Eu acho que uma coisa que a gente ganha muito é algo muito precioso chamado tempo, né? Sim. Então, você dentro de um mesmo lugar, você conseguir ter tantos desdobramentos, e aí você levantou algo muito importante também, que é a questão do omnichannel. Eu acho que a gente tem que olhar de forma mais dedicada, eu acredito profundamente que a gente tem que olhar de forma mais dedicada para cada uma das plataformas e como a gente pode atingir melhor o público que está lá dentro e como a gente pode se expressar melhor. Então, de repente, olhar para o Instagram num lugar onde você vai fazer sua gestão de comunidade, onde as pessoas que querem saber mais vão poder responder seus stories, vão poder conhecer não só quem você é como profissional, mas você com a sua família, para falar, nossa, eu confio nessa profissional porque ela tem X valores, ela pensa assim, ela pensa dessa forma. Aí a gente tem o YouTube, de repente, para uma construção de autoridade. Às vezes fala, achei muito legal, mas quero dividir esses cortes em vídeos de 10, 12 minutos, não só um corte curto, mas de 10, 12 minutos para a pessoa ter toda uma linha de pensamento, para a pessoa poder assistir uma thumb chamativa, algo bem legal para que possa conectar. Também quero estar no Twitter, no X ali, para você se dedicar e passar ali os seus pensamentos. Quero estar no TikTok para poder ser algo mais humanizado, algo mais câmera na mão mesmo, trazendo alguma dica rápida, alguma coisa rápida. Então, eu acho que a questão é você, de um lugar, conseguir tirar tantas coisas e dessas tantas coisas você espalhar de forma inteligente para cada uma das plataformas. Eu acho que esse modelo enfim, de produção de conteúdo é muito inteligente porque ele te poupa muito tempo, então essa é uma dor real, né, o tempo das pessoas, e também te ajuda a espalhar de forma inteligente para essas outras plataformas. Eu acho que isso é um ganho muito legal que a gente tem fazendo dessa forma, né? Heitor. Então esse ponto que você falou é ter uma visão estratégica personalizada para cada canal, né? Isso, exatamente. Não adianta você falar em lote, e aí o que eu vou publicar no Instagram vai estar no LinkedIn, beleza, são públicos diferentes. Sim. Mas não preciso fazer da mesma forma, cada um tem uma forma de consumir o conteúdo dentro Isso, exatamente. Ô, Andrew, e antes de pegar a sua contribuição também sobre isso, só para não perder o timing, dentro do que vocês estão falando, eu me identifico, a gente está priorizando produção de conteúdo em vídeo, porque vídeo é o que é mais visto na internet, legendado, que é mais visto ainda. Micro conteúdo, não é vídeo de 3 horas, é vídeo de segundos, que vão levando a vídeos mais demorados depois, como funil, né? E o que eu penso aqui, com multicanalidade? O que vocês estão falando, que a gente está abordando aqui, eu acho que é tão sério, e eu levo isso tão para o lado pessoal de aplicação também, que se eu pudesse voltar no tempo para 2018, 2019 e só fazer isso que a gente está falando, faria. E com certeza teria muito mais resultados. Então, aqui é uma fala também de arrependimento de não ter feito isso antes. Mas já que hoje a gente entendeu, encaixou, colocou o 3Hs, a oportunidade é muito boa ainda no tempo, como vocês falaram, as redes estão crescendo a galope, a atenção das pessoas cada vez maior. Isso aqui é o filé mignon, é o creme de la creme da internet em conteúdo, comunidade hoje. E está cada vez mais barato e mais rápido para reverter isso. E antes de você complementar também, Andrew, desculpa te atrapalhar, mas a questão é que eu acho que isso só vai aumentar. Só vai aumentar. Essa é a grande realidade. Porque hoje um adolescente de 12, 13 anos, ele olha mais pra frente e ele fala assim, tá, eu tenho uma oportunidade de trabalhar de segunda a sexta, um emprego imaginário de carreira. Isso, exatamente. Ou eu posso simplesmente construir uma autoridade em alguma coisa e daqui 3, 4 anos, que a gente sabe, hoje a duração de alguém dentro de uma empresa é de 3, 4 anos, daqui a pouco ela tá fazendo uma outra coisa. Então, assim, resumo da ópera, isso só vai aumentar essa questão de produção de conteúdo, de creator economy. É isso aí. Enfim, boa. Vai lá, André. E para embasar esse primeiro pilar estratégico que a gente colocou aí de podcast, falar assim, caramba, André, podcast é o que tem mais aí. Calma. Lembra sobre a questão do pós-digital, né? A cidade veio, o pessoal era a novidade, todo mundo agora não consegue, só percebe
que não tá mais presente, porque não tem. Quando não tem. Quando falta energia, opa, agora eu Uhum. percebi que eu estou sem energia elétrica. Do digital, percebi que eu estou sem acesso ao Wi-Fi, beleza, estou percebendo. Da mesma forma, é a forma de você usar o podcast. E para embasar isso, segundo o Fan Studio do Spotify, em 2023, ele fala que, cara, de todas as categorias, comédia é 28% Uau. do podcast. Lazer, 16%. Negócios, apenas 10%. Uhum. Então, ou seja, quando a gente fala de especialistas se colocando em um momento como esse de mesa e abrindo a sua expertise, falando realmente, colocando a sua visão, você tem um grande ponto. Ah, mas é só 10%. É, só 10% nesse momento. Exato. Mas quando a gente Nossa. usa estratégia e você consegue achatar dentro desse gráfico aqui, a comédia pode começar a diminuir. É. Porque ela pode saturar em algum momento. Muito Sim. bom. Então, você tem que entender que isso, vídeo cada vez é muito mais. Então, por exemplo, a Spotify mesmo, né? Hoje, quando falam hoje, quando você pensa de podcast, as pessoas já lembram do YouTube, porque eles se identificam muito mais Um com o visual. videocast, né? Mas o Spotify já tá lá com áudio, que o podcast há muito tempo. E não só áudio, como vídeo. Uhum. E a segunda tendência dele, as pessoas, durante o ambiente, o horário de trabalho, então da 1 da manhã até as 5 da tarde ali, o foco é áudio. Uhum. Quando fica 18 em diante, até a noite, É vídeo. é vídeo. Ó, que legal. Porque eles param, descansam e se conectam com aquilo. Sim. Então, ou seja, você vai atingir o seu público via áudio ou via vídeo. Ambidestro, né? É. Então, ou seja, podcast é um pilar muito importante. Uhum. E essa conversa, às vezes, eu não consigo parar de frente à câmera, de frente ao meu celular, e não tenho essa desenvoltura. É treinável. Uhum. Mas É. no momento de um podcast, de um host te indagando, te Uhum. mostrando, tendo esse brief e conseguindo tirar. Porque a gente vê assim, tem muitos caras acadêmicos que são muito bons, Uhum. mas ele não consegue explanar isso. É. E às vezes numa entrevista, o repórter, o entrevistador é tão bom que ele Uhum. consegue tirar tudo aquilo da pessoa. Sim. Então você consegue ter esse conteúdo. E a pessoa tirando isso dentro do podcast, você tendo essas expertise da sua especialidade, você consegue criar conteúdos. E o ponto é esse: qual é a jornada de consumo atual? São Uhum. microconteúdos. Mas quando ele engaja, ele gosta, opa, eu quero ver conteúdo por completo. Deixa eu ir na base. Porque eu entendi, vi um microconteúdo legal, engajei com outro microconteúdo, opa, eu preciso saber quem é esse especialista. Uhum. Caraca, ele tá falando uma coisa aqui que Faz muito sentido pra mim. faz muito sentido pra mim. É. Mas já tem outros falando, tem outros, mas ele não alcançou ele. Uhum. Entenda que Brasil, Uhum. e aí, hoje em dia, a gente tem no português, mas hoje, com inteligência e tudo mais, a gente pode ir pro espanhol, a gente pode ir pro inglês, a gente tem uma escala gigantesca de entrar nesse ponto. Então, por isso que é muito importante esse ponto e entender quais são os canais que a gente vai entregar. Então, a parte do podcast é essencial. Microconteúdos. Quais são as plataformas que estão viralizando, que vai te dar mais alcance É verdade. para que você consiga se trazer para um ponto. Mas o essencial, e eu queria que o Felipe falasse muito esse ponto, é a comunidade. Exato. Porque cada vez mais colaboração é essencial. É. E você não consegue mais correr. Hoje em dia, por que existem tantos grupos de WhatsApp? Uhum. Por que existem tantos grupos de Telegram? Porque as pessoas não têm jeito. Você igual a gente já falava, de tribos, né? É. A gente tem sempre uma tribo que a gente vai estar. Pessoas que querem entrar no clube do livro. Por quê? Porque eles estão lendo livros interessantes e eu quero fazer Sim. parte dessa tribo. Sim. Exato, exato. Então, a gente tem essa oportunidade com a comunidade, Andrew, e é fantástico você ter rolado essa bola, porque hoje o que eu recomendaria? Continue fazendo o que você faz, abra espaço e orçamento para esse tempo de criação de conteúdo, transbordando tudo que você já vem fazendo. Eu tenho dificuldade diante da câmera. Não. Você não conhece o seu potencial diante da câmera ainda. Sim. Você precisa destravá-lo, né? Uau. Fazer esse unbox. Aí, você vai, aos poucos, gerando conteúdo para sua rede social, para novas descobertas e para os seus contatos, para sua base, né? E você vai retroalimentando isso para ela só aumentar. Dessa maneira, daqui a pouco você vai ter o seu faturamento normal, você vai ter a sua audiência que vai aumentando, você transforma isso em comunidade e você vai testar no início o que vender para sua comunidade. De repente, é um infoproduto, é um atendimento online, é uma imersão presencial, é uma indicação de um serviço que você vai ganhar um percentual de um cupom que foi gerado para você poder indicar aquilo, né? Daqui a pouco você tem uma gama de faturamento em que você vai dividir a fatia da pizza, não só para o que você faz, mas por várias fatias diferentes e canais de entrada, e às vezes um canal novo vai ultrapassar um canal antigo, porque no digital a gente tem uma exponencialidade que no presencial a gente não tem. Quantas consultas médicas um médico consegue fazer, ou um advogado consegue fazer um atendimento, ou um contador
por mês. Isso tem limite, horário, disponibilidade, horário de trabalho. Sim. Mas quando você vai para o digital, desmaterializado, assíncrono, sem falar da internacionalização também, quando você vai para outro idioma, isso explode. Então, existe dinheiro na mesa incontável para quem quer ser remunerado por agregar valor com excelência. E as pessoas falando em comunidade, elas, por exemplo, podem escolher finanças de alguém branco, alguém negro, mulher, estrangeiro, asiático, porque tem de alguém mais Faria Lima ou do favelado investidor, porque ela é com quem ela se identifica. Então não subestime a margem que existe para concorrência no digital. Porque no presencial, vamos falar de banco, por exemplo, Itaú, Santander, Bradesco, a Caixa, Banco do Brasil. Se alguém falasse, vamos criar um novo banco físico, você ia falar, você é louco, eles já são muito grandes. No banco digital, vem Nubank, Inter, C6, Original, C6, Neon. E aí, daqui a pouco, você está tendo banco digital de agro, banco digital para antecipação de recebíveis de médicos, banco digital para gamers, banco digital para banco digital para creators, banco digital para casais fazerem conta conjunta, banco digital white label para você só botar o seu logo e colocar adiante, né? Então, é exponencial. Então, às vezes você ainda está com a mentalidade da economia antiga, em que você pensa em concorrência saturada. Isso se você tiver presencial, físico na antiga economia. Se você for para conteúdo exponencial, digital, você vai para um novo universo. E aqui eu só queria trazer uma conclusão, já anunciando o que pode ser o tema do nosso próximo episódio de Crucial Creative Podcast. Uma vez eu acessei um relatório do Hootsuite, chama We Are Digital, né? E eles falam das principais métricas da internet no ano. E ali vem relatórios das séries mais assistidas, os filmes mais assistidos, temas mais procurados. E aí o que você falou do humor, Andrew, por exemplo, um nutricionista pode falar de nutrição, mas ele pode brincar também, como a gente vê aquele meme de dois senhores gargalhando uma cena de um filme ou de uma série, e aí você pega e põe um conteúdo em cima daquilo. Quando alguém comenta algo, os dois rindo, né? Ou com aquela música do Akon, do cara algemado dentro da viatura, né? Então, por exemplo, se comer muito carboidrato fosse crime, como eu estaria? Sim. Então, essas brincadeiras quebram o gelo para você não ser formal, institucional apenas, mas ser humano, orgânico, engraçado e também excelente. Então, no mundo antigo, a pessoa está muito focada em foto com famoso, excelência, qualidade e eu sou perfeito. E o pessoal quer humanidade também, estilo de vida, humor, conectividade, dar espaço para a sua comunidade também ter voz, né? E isso é uma receita que a gente vai desdobrando ao decorrer de 2024. Queria agradecer muito vocês. Sei que vocês têm mais a contribuir, sem dúvida, é por isso que estão aqui. Mas fazerem isso em forma de considerações finais aí, para quem nos ouviu. 3Hs, Creator Economy, esse modelo aí também, e como a gente pode encaminhar e dar dicas para o pessoal a partir daqui, concluindo. Com certeza esse é só o começo e eu tô muito animado para tudo que tem aí por vir. Então, queria agradecer mesmo pela chance de estar aqui, para a gente ir para cima, poder ajudar tantas pessoas a expor, a levar a mensagem, aquilo que eles têm, aquilo que eles prezam, enfim. Queria agradecer mesmo. Eu também agradeço esse tempo de mesa, de aprendizado, de troca. Então, é muito bacana esse ponto. E, claro, a gente tem muito mais pela frente para o que falar e contribuir. E um ponto que o Felipe colocou inicialmente é aquele pensamento de design thinking, né? De entender, como que eu vou começar? Comece com um produto mínimo viável. Isso. Um formato diferente, né? E esse ponto eu sou travado? Quais formatos que eu vou entregar? Então, pense como que eu vou começar isso para que posteriormente você faça algo grande, mas pensando sempre à frente. Vou fazer coro. Obrigado, André. Desculpa, vou fazer coro ao que o Heitor e o André falaram, tanto de aprender quanto começar de onde está, né? Ao decidir por essa jornada, você tem muito mais a aprender do que só ensinar. Você vai ensinar a sua audiência, só que você tem muita coisa boa para aprender, você vai se reinventar como profissional. E comece antes de estar pronto. Talvez você faça pouca coisa na internet, porque você só faz quando é a última obra de arte perfeita, né? Aí só sai 4 coisas por ano mesmo. Se você tiver coragem de fazer algo mais embrionário com constância, daqui a pouco a qualidade vai evoluir para mais do que você imaginava e você vai ter esse novo posicionamento na era digital. Como conclusão e agradecimento a vocês que estão nos acompanhando. Tem várias formas de fazermos a partir daqui. Tem várias coisas que podemos fazer a partir daqui. Só não podemos de maneira nenhuma ficar sem fazer nada. Então a gente quer muito te ouvir, conectar com você e te ajudar a ir para esse próximo passo, porque 2024 pode ser o melhor ano da sua atuação a partir de conteúdo, comunidade
no digital. Obrigado por nos acompanhar. Esteja conosco nas redes sociais, nos próximos episódios, nos grupos que estamos gerando também. Eu tenho certeza que a gente vai crescer e aprender muito juntos. Obrigado.